Galera, é o seguinte, chegou o momento de finalmente falarmos sobre o Wii U, o console que provavelmente é o mais polêmico da Nintendo, e julgando todo o seu contexto, olhando por esse lado, fica difícil defender ele disso que chamamos de uma má reputação injusta. Para começar, para determinar o que dita essa injustiça, a gente precisa ter uma breve noção de contexto histórico tanto por parte da Nintendo como também por parte do console propriamente dito. A Nintendo em si sempre foi uma marca conhecida por sua inovação, e contra fatos não há argumentos. Basta a gente olhar o vasto histórico da empresa com seus consoles e ver que sempre houve uma tentativa de inovar com cada lançamento. Um dos casos mais interessantes nesse sentido pode-se dizer que seria o controle do Nintendo 64, que na sua época queria fazer com que o game pudesse interagir mais com o jogador, colocando um sistema de vibração localizado e trazendo um analógico para poder facilitar a movimentação nos famosos mundos em 3D que estavam fazendo sua inauguração nos videogames naquele período. Isso, eu diria que foi a porta de entrada de tudo, inclusive. Mas se você não é da época do Nintendo 64, mas ainda assim é fã da marca e por isso não conseguiu entender o contexto, a gente pode exemplificar isso em forma de jogo. Afinal, existe uma franquia conhecidíssima do lado da Nintendo que representa bem a ideia da marca, e eu tenho certeza que você sabe qual é. Ela é Zelda. Desde seus primórdios, podemos dizer que a única coisa semelhante na maior parte dos jogos da franquia era a premissa inicial da história, porque no geral a grande maioria sempre se distinguia bastante uns dos outros, e isso a tornava sempre extremamente viva e cheia de possibilidades, já que diminuía o seu processo de envelhecimento. Não é como pegar um game hardcore e desenvolvê-lo sempre dentro de uma mesma fórmula. Zelda fazia isso de uma forma completamente diferente, e por isso sempre se destacou. Só que transitando do Nintendo 64 pro Nintendo GameCube, mesmo que tenham sido consoles únicos, eles também tiveram dificuldade comercial, fazendo com que a Nintendo mudasse a sua estratégia e focasse no mercado de uma forma diferente com seu próximo lançamento, que foi o Nintendo Wii. Esse que podemos chamar como divisor de águas da marca, apresentou a nova ideia da empresa de se focar mais em diversão e inovação, porém menos em poder técnico. E não existem dúvidas de que o resultado foi extremamente positivo. O console vendeu muito com essa ideia e por ter caído no gosto do público, muitos desenvolvedores se importavam em fazer uma portabilidade de seus jogos que aproveitassem os recursos dos controles de movimento dele, fazendo com que basicamente o console fosse muito bem explorado tanto do lado dos exclusivos, como também do lado dos multiplataforma. Isso é claro, mesmo sem tanto poder bruto. No fim, tudo era uma questão de saber usar o que se tinha e entender a proposta do aparelho, assim como também o público que ele almejava. E acredito que essa seja uma boa frase para definir como vamos seguir com o Wii U nesse vídeo a partir de agora, porque com tudo isso dito, a gente já pode falar dele com um certo embasamento. Mas pra gente fazer isso, não esquece de clicar no gostei porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então vamos ver como o Wii U foi injustiçado. Talvez você não se lembre ou até mesmo não tenha visto, mas o evento de revelação do Wii U foi um completo fiasco. Nele, a Nintendo estava mais preocupada em mostrar o seu controle, que para variar mais uma vez era inovador, do que em mostrar o console de fato e tudo o que ele poderia fazer com o seu poder técnico. E isso tudo resultou em muita gente não compreendendo a proposta da plataforma. Muitos achavam que pela similaridade entre os nomes, o Wii U não passava de um complemento para o Wii, e isso gerou em muita confusão. Além disso, existe o fator evolutivo da parte técnica. Na época em que ele foi lançado, ou seja, em 2012, era fim de geração para os consoles da Microsoft e Sony, sendo o Xbox 360 e o PS3 respectivamente. E esses consoles, diante da visão do público, eram tidos como padrão para o que se devia seguir em um passo à frente. Com isso, em outras palavras, os jogos do Wii U, diante dessa perspectiva de muita gente, precisavam ter visuais superiores aos desses consoles, já que ele estava chegando no fim da geração deles. Só que na verdade a empresa ainda estava seguindo pelo foco da inovação e diversão, em que junto disso o patamar anterior foi o Nintendo Wii. Esse é um fator primordial a ser lembrado toda vez que a gente for analisar o Wii U. Por isso, se julgarmos esse patamar em específico, o resultado final não era o que foi esperado pelos jogadores que estavam esperando uma evolução do Xbox 360 ou PS3. E tá tudo bem com isso. O problema nesse caso foi a grande confusão criada e a expectativa por parte de grande parte do público. O Wii U não tinha o propósito de competir com outros consoles. Na verdade, a Nintendo abandonou essa ideia faz tempo e por isso, particularmente, costuma isolar ela dos outros consoles dizendo que o Wii teve a sua própria sétima geração, o Wii U sua oitava e o Switch está fazendo o mesmo. Por isso que tecnicamente os resultados não são tão animadores para o console se a gente ficar comparando. Mas vamos lá. Para começar, ele tem 2 GB de memória RAM com tecnologia DDR3, onde 1 GB é dedicado ao sistema, que por sinal é bem pesado, e o restante é usado em jogos e compartilhado com outros componentes, como a placa gráfica, por exemplo. Quanto ao processador, a gente tem 3 núcleos aqui que operam em 1.24 GHz, usando a famosa arquitetura PowerPC por ser de fácil manuseio, e uma GPU com uma frequência de 550 MHz.
Xbox. E de fato esses recursos adicionais proporcionavam avanços quando comparados ao Nintendo Wii, já que essa era a tendência natural da coisa, mas o deixou bem longe de se equiparar a um console que fosse à frente de um PS3 ou Xbox 360. Na verdade, o grande chamariz do Wii U foi seu gamepad, que diferente das outras vezes proporcionava não apenas mais imersão, como também mais opções de jogo. Era isso que podia diferenciá-lo dos consoles de sétima geração das outras empresas. Existiam jogos que poderiam usar a tela para serem jogados inteiramente a partir dela, graças à transmissão de sinal que o console faz para o display do controle, ou até mesmo games que poderiam combinar o uso disso para poder trazer mais funcionalidades. Por isso, mais uma vez, entramos na questão de querer usar o que o console apresenta dentro do conceito de público-alvo a ser atingido. Só que diferente do Wii, o Wii U não teve tanto empenho por parte das desenvolvedoras nem apelo por parte do público. Na verdade, a gente pode dizer que o console teve por volta de apenas 4 anos de vida útil, e isso de uma forma bem arrastada, eu diria. E felizmente ou não, o que de fato estava chamando atenção naquela época era o progresso das capacidades técnicas dos consoles quando comparado aos PCs. Ficar comparando os gráficos era algo que de fato estava em alta, e realmente isso a Nintendo não tinha como proporcionar se compararmos com um Xbox One ou PlayStation 4 usando o hardware do Nintendo Wii U. Sendo assim, as desenvolvedoras começaram a se focar veementemente em sua maioria nos consoles de 8ª geração da Sony e Microsoft, e por sua vez o público não teve muito interesse em seguir a linha de ritmo da proprietária do Mario, até por ser tudo muito confuso pro lado dela ainda. Então, se não tinha poder técnico e nem público, não justificava se focar em desenvolver jogos para a plataforma. Por isso o cenário aqui foi um pouco diferente com o que acontecia com o Wii, que mesmo que tivesse um hardware muito parecido com os consoles de 6ª geração, ele acabou recebendo porte de jogos de 7ª geração justamente por ter apelo do público. Por isso, muitos games que saíram para o Wii U multiplataforma foram jogos que ainda estavam presentes na 7ª geração, como a franquia Assassin's Creed, por exemplo, ou os jogos da franquia Batman, com destaque para o Arkham City, que veio com uma edição com recursos exclusivos e que destacava bastante as funcionalidades do controle. Mas nada que fosse voltado para o Xbox One ou PlayStation 4 chegou aqui, por exemplo, então os cenários eram bem distintos. Só que o interessante de citar esses jogos é que durante seu desempenho eles revelam bastante como a plataforma da Nintendo se comportava. Por exemplo, Batman Arkham City tinha problemas com algumas texturas que se apresentavam em uma definição inferior, já os games da saga Assassin's Creed que foram trazidos para cá tinham dificuldade no mapeamento de sombras, que pode ser explicado pela tecnologia antiga da memória RAM usada no armazenamento do recurso. Por ser uma tecnologia mais lenta que a do Xbox 360, que lá usava GDDR3, por exemplo, não importava se a capacidade no Wii U era maior, no fim, a velocidade definia em que qualidade o recurso seria carregado no cenário. Mas olhando de uma maneira mais generalista, na maior parte do tempo esse tipo de problema se concentrava muito em detalhes e, ao menos visualmente, muitos jogos entregavam um bom resultado mesmo sendo multiplataforma, e Call of Duty Black Ops 2 está aí para provar isso. Só que existe um caso em comum com a grande maioria dos games rodando no Wii U, e ele é focado na performance. A performance dos jogos pode ser um problema determinado pelo processador do console com um baixo número de núcleos e uma frequência que segue nesse mesmo padrão. Então é completamente comum ver games que tenham dificuldade em alcançar um alvo na taxa de quadros por segundo e até para poder se manter nisso. Algo inclusive que o próprio produtor de Warriors Orochi 3 comentou, citando o game que tem muitos inimigos em tela como exemplo. Só que é claro que muita coisa também pode ser resolvida com uma boa otimização em um jogo, e a sensação que se tem é que faltou isso nos jogos do Wii U. E esse é um sentimento que vem toda vez que a gente usa um exclusivo da Nintendo e coloca como comparativo com esses jogos que têm problemas de performance ou até de visuais. Para se ter uma ideia, a gente pode ir logo de cara com exemplos mais exagerados para poder mostrar o que o console realmente consegue fazer. Como o poder dele era bastante comparado ao do PS3 e Xbox 360, é simples presumir que a média da resolução que ele atingia era de 720p, só que existiram jogos que conseguiram ultrapassar essa barreira. O primeiro deles é um que eu particularmente gosto muito e traz efeitos incríveis de simulação de água em um mundo que podemos chamar de aberto, com muitos locais internos para serem explorados. E ele é Zelda The Wind Waker HD, a remasterização do jogo original do GameCube. Aqui na remasterização houve não apenas uma melhoria nos gráficos que utilizam o estilo cel shading para poder parecer como um desenho animado, o que facilitou bastante para ele não se tornar um jogo datado e envelhecer mal, mas também um empenho para poder trazer um game em 1080p rodando a 30 quadros por segundo que são incrivelmente estáveis. O outro caso é Super Smash Bros., que faz o mesmo com inúmeros elementos e efeitos em tela acontecendo, se destacando inclusive pelos efeitos de transparência com texturas alfa, que pode parecer uma certa dificuldade para performance na maioria dos jogos em alguns consoles, mas aqui consegue rodar em 60 quadros por segundo também estáveis em 1080p. Mas talvez a maior prova de como um bom trabalho de otimização no Wii U resolva todos os problemas seja aqui.
Zelda Breath of the Wild me impressiona por inúmeros fatores e enfrenta todas as dificuldades que a gente citou antes, mostrando como o Wii U consegue bater de frente com todas elas quando tem um bom trabalho aplicado. Mas eu quero começar falando do básico e tornar o ritmo aqui crescente. Porém, antes já vale dizer que o game se trata de um cross-gen da Nintendo e por isso algumas comparações com o Switch vão ser inevitáveis, porque precisamos destacar como a otimização foi extremamente bem feita aqui a ponto das versões não serem muito distintas. Para começar, a resolução. Ao contrário do que se pensava na época, no Switch o jogo no modo de mesa, ou seja, fora do modo portátil, quando você está conectado com ele na TV, não roda em 1080p nativo, ele alcança apenas os 900p. Já o Wii U, por sua vez, entrega o melhor que pode em 720p nativamente. E atingir o que ele atinge aqui é impressionante por motivos específicos, e a gente vai citá-los. Obviamente, existiriam vantagens para o console mais novo, como por exemplo, o melhor filtro de texturas para melhorar a visualização de detalhes e as vantagens do aumento na resolução que permite que o Draw Distance faça seu trabalho melhor, ou até a melhor suavização de bordas, que usa uma técnica bem pobre em ambas as versões, fazendo com que a resolução fique com mais responsabilidade. Mas no geral, todos os efeitos estão em ambas as plataformas, sendo destaque para a iluminação que traz sombras com uma resolução relativamente alta, a qualidade dos modelos dos personagens que é realmente muito boa e se aproveita bastante do padrão gráfico que usa algo próximo do estilo cel shading, com um pouco do watercolor usado no Skyward Sword, e sem esquecer do mais peculiar que foi a inserção da luz volumétrica em alguns locais, que para o padrão tecnológico do Wii U era um diferencial. Talvez para o Switch nem tanto, mas para o Wii U realmente foi algo bem interessante de ser trazido. Além disso, Zelda Breath of the Wild é surpreendentemente um dos games com uma das melhores físicas de seu período. A reação que o mundo tem de acordo com o que o jogador faz nele é incrível, seja quebrando árvores, cortando grama ou ateando fogo nos ambientes. É um título extremamente orgânico com tudo o que ele apresenta. E tudo isso pode ser jogado também no gamepad em sua resolução de 854 por 480. Parece que tentaram simular a mesma experiência do Switch aqui no Wii U, só que com a limitação da distância, já que o controle não pode ficar muito distante do console. E para ser justo, vale dizer que até existem algumas quedas na performance que se focam em 30 quadros por segundo, mas elas não chegam a ser constantes e, julgando o que o game oferece no seu vasto e rico mundo aberto, é completamente compreensível para um console já no seu fim de vida. Por isso, é fácil determinar que o que faltou aqui foi empenho na hora de desenvolver jogos para o Wii U e talvez um pouco de consciência de que a ideia deixou de ser uma competição lá no Nintendo Wii. Ele precisava de portes pensados nele como um todo, mas talvez isso fosse inviável comercialmente para muitas empresas. Mas bem, o Switch tá aí até hoje com a sua própria proposta e com o seu próprio ciclo geracional. Mas me conta aí qual é a sua experiência com o Wii U. Ele tem diversos jogos que mostram bastante o poder técnico dele e a gente vai eventualmente trazer mais aqui pro canal, mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aí no campo dos comentários, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, de quebra você faz a boa ação do dia, e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações, porque assim você não perde os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.